Nós estamos aqui mais uma vez no Centro de Educação à Distância do Estado do Ceará. Meu nome é Herbert Lima e nós estamos recebendo o professor Emerson Ferreira de Almeida, que é diretor do Planetário de Sobral e professor da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, né? Professor, na sua opinião, qual é a importância hoje da inserção do uso da tecnologia para a educação? Herbert, a nossa maior percepção de muitos educadores é que os jovens eles estão interagindo com o mundo através de equipamentos, né? Esses equipamentos, em muitos casos, permitem a absorção rápida de informações e essas informações, que são quaisquer do mundo cultural, no qual eles têm interesse, né? E nós vemos que eles aprendem rápido, né? Você vê com a difusão de jogos de computador que tem toda uma cultura por trás, tem uma história por trás, né? Essa percepção de que eles absorvem aquele conhecimento rápido facilita a discussão, né, da inserção de novas tecnologias audiovisuais que permitam ao jovem aprender aquelas disciplinas formais, né? Química, física, matemática, história, geografia, aquelas das nossas escolas, de uma outra maneira, sendo apresentadas de uma maneira mais, digamos assim, dinâmica, condizente com as nossas possibilidades tecnológicas. A intenção não é exatamente, em muitos casos, o jovem pode não aprender na hora, mas ele fica ligado naquela informação e ele se interessando, o negócio é despertar aquela chama do interesse, tá certo? Num planetário com que eu estou dirigindo, a ideia dos planetários digitais hoje é fazer isso, é despertar uma chama. A gente educa, mas a gente prepara uma fagulha ali, aquela fagulha pode se transformar num incêndio que pode fazer a pessoa capaz de transformar o mundo em que ela vive. Nossa esperança é sempre essa. A gente sabe que não vai ser todo mundo, né? Mas a gente percebe que a questão da tecnologia, da juventude e a posse e o domínio das tecnologias e a agilidade que eles conseguem de aprendizado com isso é um fator presente que ninguém pode mais negar no mundo hoje. E o que a gente puder usar para fazer essas tecnologias, usar essa tecnologia a nosso favor dos educadores, nós é que devemos trabalhar para nos adaptar, né? Nosso problema da educação é que a gente foi educado para um mundo um pouco atrás, mas a juventude hoje passou a gente em algumas situações já. Então a gente tem que se adaptar, correr atrás. Muitos educadores ficam nessa situação, né? Com o celular em sala de aula, iPad, isso, aquilo, outro. Em muitas situações, mesmo em populações mais depauperadas, né, a gente já nota que eles têm acesso fácil à informação hoje. A mudança socioeconômica do Brasil permitiu isso. É uma coisa que está sendo positiva. Perfeito. E professor, você citou aí do planetário, né? Hoje você está na direção do planetário. O planetário é um equipamento novo, principalmente aqui na cidade de Sobral. Certo. Quais são as tecnologias, quais são os recursos multimediáticos, como é que se dá o uso do equipamento e como é que você, como especialista nessa área do ensino da astronomia, da educação científica, vê esse equipamento, né, esse potencial, tanto no campo da capacitação, da orientação e do processo de ensino-aprendizagem para os alunos, mas principalmente também numa área que eu particularmente considero da maior importância, que é a formação de professores, né? Como é que esse equipamento tecnológico, científico, ele pode ser uma ferramenta de apoio para o estudante e para o professor nesse contexto que eu citei? Herbert, o planetário tem a ferramenta nova, já que foi disponibilizada comercialmente há cerca de 15 anos atrás, que é a do sistema de projeção digital. É um projetor ligado a um computador, projeta imagens, né, associado a um sistema de som, né? E se você tem condição de projetar, um projetor projeta qualquer coisa, tá certo? Criada artificialmente no computador, gravada, né? A peculiaridade planetária é projetar naquela cúpula semisférica que cria uma sensação, junto com a impressão sonora, chamada imersão, tá certo? A intenção dessa imersão, tá certo? É criar uma impressão poderosa na mente das pessoas que estão assistindo. Uma impressão, é claro que isso depende do tipo do que ela estiver assistindo. O show tem que ser condizente com tem que ser espetacular, normalmente. E é aquilo que fica gravado. Então, no planetário você vai ver um conhecimento transmitido de maneira lúdica e muitas vezes espetacular. Tá certo? Tanto é que a gente chama de show de planetário.
Os planetários que tem só o sistema digital, eu chamo de, não chamo mais de, nem tanto de planetário, eu chamo de teatro digital, tá certo? Porque você transmite aquele conhecimento, transmite aqueles fatos, transmite aquelas informações, mostra aquelas coisas, shows, sei lá o quê, somente com o sistema digital. O planetário Sobral, ele é um planetário completo, que ele tem aquele projetor de estrelas, né? Ele poderia ser um planetário tradicional. No sistema digital propriamente, tem um programa de criação de apresentações, no qual os educadores poderiam ir lá, levar seus textos, suas imagens fixas, fotos, seus vídeos, e poderíamos montar uma apresentação de acordo com o desejo do professor, ou se é um coordenador de uma área específica, ele vai levar os materiais necessários para dar várias aulas de acordo com aquele programa de uma entidade digamos, de um CRED ou de uma prefeitura, né, que ele espera mostrar aos seus alunos, e os alunos podem ter ao longo do semestre aulas audiovisuais com material que os professores já foram pré-treinados para trabalhar em sala de aula. Só que a gente trabalha lá de uma maneira audiovisual que envolve o aluno, porque a cúpula, tá certo? A ideia dela é envolver o aluno com aquela informação, tá certo? E o trabalho, no caso dessa montagem, depende do educador, dele saber trabalhar e usar aqueles recursos no ambiente na hora da apresentação, né? O show de planetário, que é uma produção de uma companhia é uma coisa já pensada e trabalhada por pedagogos, educadores de ciência, para ter o maior impacto possível audiovisual, tá certo? Transmitindo a informação, né, de uma maneira, com a ajuda, amparo desse audiovisual de maneira lúdica, como uma historinha de criança, uma história que envolve jovens, né? E nós temos à disposição esses recursos no Planetário de Sobral também, tá certo? Tanto os shows de planetário de companhias particulares, né, nós temos lá e que estamos adquirindo, como a capacidade de montar novos shows de acordo com os desejos dos educadores. Eles trazendo material deles, melhor ainda. Aí eles podem dizer como é que eles querem que a apresentação seja, qual seja a dinâmica. Nós fazemos a montagem, nós mostramos os recursos que nós podemos fazer, como o vídeo vai ser mostrado, como a imagem vai ser mostrada, como o texto vai ser mostrado, né? Nós temos essa facilidade fantástica lá, que é uma capacidade criativa do equipamento, né? E eu acho que os educadores poderiam abraçar novas tecnologias experimentando esse novo equipamento, que dá um salto, né? Além daquela apresentação de retroprojetor em sala de aula, de retroprojetor ou de projetor de mídia em sala de aula, né? Você teria uma coisa mais próxima, mais interativa com o estudante, né? Num ambiente bem mais confortável. O problema é que você pode usar esse equipamento uma vez por mês e tal, porque pode haver, de acordo com a disponibilidade, pode demorar a ter sua aula lá, né? Isso é um problema. Se um sistema é muito utilizado, ele tem o seu desgaste natural, né? Mas é uma coisa que eu deixo à disposição dos educadores, está deixado à disposição dos educadores de usar o equipamento para montar a sua apresentação, tá certo, da sua aula, que pode ser um resumo do semestre ou pode ser um resumo, uma aula especial, mais condizente com algo que faça vários vínculos com vários temas que ele tratou durante o semestre, por exemplo. Você não precisa ir lá toda semana, você pode ir uma vez por mês, tá certo? Você pode ir uma vez por semestre para fazer uma grande história, que vincule, né? A grande história da sua disciplina, como é que as coisas se vinculam uma a outra. Uhum. Agora, nesse campo ainda da formação de professores, professor, aqui no SED, nós temos a experiência de um curso de formação de professores e de estudantes nessa área do ensino da astronomia. Sim, sim. Então, são utilizados ambientes virtuais, a educação à distância através das suas ferramentas de fórum, portfólio, chat. E há também os encontros presenciais, onde os estudantes da rede pública, onde os professores, eles se deslocam até o centro e realizam aulas presenciais, né, com observações astronômicas, com oficinas com balão meteorológico, com luneta, com a própria construção e o lançamento do foguete. E existe todo um campo interdisciplinar da física, da matemática, da química, da astronomia, que envolve esses conteúdos. Na sua opinião, de que maneira a educação à distância pode ser uma ferramenta de apoio na formação de professores, tanto no campo da astronomia como da astronáutica, partindo dessa experiência que eu citei? E como é que você acha que um equipamento como o planetário
pode se integrar a um curso de formação de professores nessa modalidade da EAD e pode qualificar os professores para trabalharem com esses temas em sala de aula. Herbert, o grande problema de nossa época é a gente ter um conhecimento confiável. Tem tanto conhecimento solto por aí, tanta coisa que é difícil você saber o que é confiável e o que é que não. A educação à distância é uma coisa, como todo mundo sabe, muito antiga. Você está lendo um livro, educação à distância, né? Só que quando, na nossa época de tanta informação solta por aí, se você tem uma estrutura que permite a você ter um conhecimento chancelado por pessoas que gabaritadas naquela área ou naquelas áreas, tá certo? Isso dá segurança ao professor sobre uma área assim tão fantástica quanto a astronomia. Porque tem tanta coisa misturada que quer pegar na credibilidade das áreas da ciência e da natureza, né? Que você encontra aqui num local como este, essa credibilidade no conhecimento, de uma área tão nova para muitos professores, que não é uma coisa... A astronomia, apesar de ser uma coisa muito antiga, em termos da educação, ela é uma coisa muito nova, que estamos trabalhando mais forte agora, né? E a importância da educação à distância, de um centro como esse, é essa credibilidade inicial. A geografia a gente sabe como é que é, a história a gente sabe como é, a língua portuguesa a gente sabe como é que é a estrutura, mas a astronomia a gente precisa de um amparo inicial. E a questão dos professores estarem dispersos e o conhecimento estar disperso também, o fato de você ter um local onde você agrega o conhecimento mais objetivo, mais claro, com a ajuda de equipamentos que vão ajudar a amparar o professor na sua educação, tá certo? Porque eu aprendi astronomia sozinho, como eu astrônomo amador, né? Mas pelo meu interesse eu via o que era a literatura boa e a literatura que não valia a pena. Eu aprendi isso um pouco a duras penas, mas demorou um pouco, mas eu aprendi. Hoje, centro de educação à distância ajuda a queimar essas etapas, não é um negócio tão sofrido como na minha época, que eu estava sozinho, né? Não é sofrido. Você com seu interesse, está imbuído, armado do seu interesse, tá certo? Com a sua curiosidade, você pode aprender aonde você estiver, tá certo? Com os encontros presenciais e também com o amparo dos equipamentos que temos aqui, tá? A estrutura já presente, e com um planetário lá que funciona de dia, de noite, debaixo de chuva, né? Que é um problema da astronomia, dessa questão da depender de um bom clima, né? E lá a gente sempre tem um bom clima, né? Então a gente tem essa facilidade de dar um amparo poderoso, né? Porque nós temos muitos recursos específicos para falar de temas específicos da astronomia, de reconhecimento do céu e outros, né? Aí a gente dá um amparo a essa credibilidade que a educação à distância dá para esse conhecimento tão novo que está sendo disseminado de maneira mais forte agora, na nossa época, nas escolas, né? Na minha época, na sua, não tinha isso, né? Hoje está ficando forte. Então essa credibilidade que nós estamos procurando dar, né? Perfeito. Professor Emerson, eu quero lhe agradecer pela sua entrevista aqui no Centro de Educação à Distância, dizer que nós do SED estamos sempre à disposição do Planetário e de toda a sua equipe por esse belo trabalho que está sendo desenvolvido desde a recente inauguração do centro e colocar que a educação à distância, a educação científica, o ensino de astronomia, o próprio Centro de Educação à Distância, eu acho que todos esses elementos se integram com muita aderência ao equipamento do Planetário. Agradeço a sua presença aqui, cumprimento mais uma vez a todos que estão acompanhando a TV SED e espero vocês em uma próxima oportunidade. Obrigado.